Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui rapidamente no corre-corre da vida para poder gravar aí mais um pão diário aqui juntamente com vocês. Livro das Revelações, capítulo de número 1, versículo de número 4, também o versículo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 4 e 5, uma breve ideia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Então, apontando diretamente para o Deus Trino Uno, ok? E a primeira pessoa da Trindade aqui revelada, o Pai Eterno. Então, Deus e Pai. A imutabilidade daquele que é eterno. Isso é, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Observe que não diz daquele que é, daquele que era e daquele que será, porque ele já o é. E nunca deixará de ser, ok? Mas daquele que é, daquele que era e daquele que virá. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Nós, na verdade, sabemos que Deus não tem 7 espíritos. Deus tem um espírito que é o Santo. Então, refere-se ao Espírito Santo, ok? Quando diz que Jesus tem os 7 espíritos, diz que Jesus tem o Espírito Santo na sua plenitude, na sua totalidade. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, fiel mártir. Então, mais do que ser um mártir, ele é um mártir fiel. E mais, o primogênito dos mortos. Como assim o primogênito dos mortos? Jesus não foi o primeiro a morrer, é verdade, mas foi o primeiro a ressurgir na categoria de ressurreição que ele ressurgiu. Então, ele não é o primeiro dos que morrem, mas é o primeiro dos que morre e ressuscita na qualidade que ele morreu e ressuscitou. Todos morrem por consequência de seu pecado, Jesus não pecou, então a anomalia, ele não deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então ele morreu de uma maneira incomum e ressurgiu de uma maneira sobrenatural. E os príncipes, e o príncipe, melhor dizendo, dos reis da terra. Aquele que nos ama, glória a Deus, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A partir do verso 6 vai dizer aquilo que ele fará em nós, porque como ele é, como ele foi, como ele será, como ele tem, então ele pode fazer. Mas o motivo do meu pão diário aqui é apenas essa expressão aqui, ó. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz. Graça e paz. 2 espíritos, por assim dizer, maravilhosos. O indivíduo que enche-se destes. O indivíduo que é gracioso e é pacífico. Graça e paz. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Olha a ordem pela qual ela é apresentada. Graça e paz. Não é paz e graça, é graça e paz. Porque foi a graça de Deus revelada em Cristo Jesus que nos trouxe paz para com Deus. A parte de Cristo nós éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, mas a graça de Deus, Tito 2:11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e nós que estávamos em guerra com Deus, e nós que não estávamos em paz com Deus, porque nós somos carne, ele é espírito, nós somos mortais, ele é imortal, nós somos falíveis, ele é infalível, nós somos pecadores, ele é santo, nós somos trevas, ele é luz. Somos trevas, sim, até que a sua luz brilhe em nós, o que existe em nós como um todo é trevas, ao menos que a sua luz brilhe em nós. Então, que paz há entre os homens e Deus? Não há paz entre eles. Que harmonia há entre homens e Deus? Não há harmonia. Não há comunhão, ao menos que a graça se manifeste. Uma vez que a graça de Deus, o favor imerecido, pelo qual nós não merecemos, mas graciosamente, generosamente, voluntariamente, gratuitamente, porque isso é graça, nos fora conferida, nos fora alcançada, uma vez a graça revelada é a paz firmada. Então a paz que existe em nós outros é consequência da sua graça. Isso é o mesmo que dizer, quem não goza da sua graça, não gozará da sua paz. A paz é consequência da graça. Até que a graça de Deus lhe alcance, você não haverá paz. Não existe
paz verdadeira se não for resultante de uma graça verdadeira. Não existe paz plena se não for resultante, consequência de uma graça plena, total. Então, uma vez que você é totalmente envolvido por essa graça, você é plenamente, glória a Deus, alcançado por essa paz. Então, se você quiser ter paz, você precisa ter graça. A graça te alcança, te perdoa, a graça me alcançou, me perdoou, me purificou, me justificou imerecidamente. E uma vez que ela fez todo esse benefício em mim, para mim, agora pode fazer através de mim, para que a paz que há em mim, como consequência dessa graça, alcance outras pessoas para a glória do seu nome. Então termino o meu pão diário, termino a minha fala pedindo aí o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, seja abençoado em nome de Jesus e não esqueça, a paz é consequência da graça, ok? Se alguém não tem paz, se o mundo não tem paz, é porque a graça de Deus não alcançou o mundo ainda. Ela está lá distribuída, ela está lá gratuitamente apresentada, voluntariamente, até que alguém receba da mesma. Quando o mundo reconhecer que sem essa graça de Deus não haverá paz, enquanto o mundo não reconhecer isso, acordos e mais acordos serão firmados e desafirmados, serão cumpridos e descumpridos. A paz que o mundo conhece é o intervalo entre duas guerras. Essa é a paz que o mundo desfruta, essa é a paz que o mundo conhece, até que a graça de Deus, abundante, total, imerecida, por isso é graça, até que a graça de Deus, voluntária e gratuita, até que a graça de Deus, eterna e benéfica, até que a graça de Deus, poderosa, intransferível e insubstituível, alcance o mundo sem paz, o mundo sem paz permanecerá sem paz. Mas se essa graça alcançar o mundo sem paz, o mundo terá a verdadeira paz como consequência da graça que é verdadeira. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então não fique sem graça, porque se você ficar sem graça, você fica sem paz. Não fique sem graça, porque se você ficar sem graça, você não terá um coração pacífico, você não terá um coração que desfrutará dessa paz maravilhosa, intransferível, dessa paz ultra circunstancial, isso é, não depende das circunstâncias, dessa paz indizível, que independe do dia, que independe do sol, da lua, das nuvens, da chuva, das estrelas, é uma paz interminável, é uma paz transferível, ok? De uma vez que alguém recebe, ele consegue como receptor receber, mas como transmissor, transmitir a outrens. E isso só será possível, isso só será permitido de uma vez que ele gozar em si mesmo. Então, irmão, se você quiser não ficar sem paz, não fique sem graça. Porque quem não tem graça não tem paz. Quem não tem graça não tem fé. Porque a gente crê nele, porque ele atraiu-nos para si. Quem não tem graça não ama, porque é a sua graça que manifesta o seu amor. Quem não tem graça não tem nenhum dos outros benefícios, ok? E nenhum dos outros atributos disponíveis e viabilizados. Isso é, mais do que viabilizados, pavimentado pela graça. Então a graça viabiliza, isso é, torna viável, torna alcançável, torna tangível e mais do que viabilizar, a graça pavimenta. A graça endireita os caminhos escrabosos, a graça derruba, ok? Anivelando, derruba a altivez montanhosa e a graça ao mesmo tempo preenche o vazio existencial daqueles que não a têm paz. E não a têm paz porque estão no vale da amargura, vale da angústia, e precisa com que esse vale seja aterrado pela graça de Deus, que nos anivelará, trará quem está em cima para baixo e trará quem está embaixo para cima, a fim de que tenhamos paz um com os outros. É por isso que a paz é consequência da graça. Por quê? Porque a graça que alcança quem está em cima é a graça que alcança quem está embaixo. Então a graça pode trazer-nos e fazer de ambos povos um. E de uma vez que estamos anivelados, brigar por quê? Ok? Guerrear por quê? Nós estamos anivelados. E o que é que nos anivelou? A graça de Deus. Porque quem tem dinheiro precisa de graça. E quem não tem dinheiro precisa de graça. O doutor precisa da graça. E o leigo precisa da graça. Então nesta graça nós todos fomos encerrados debaixo
Lá Romanos 11:32, nós todos fomos encerrados debaixo dessa graça para que Deus manifeste de misericórdia com todos nós que nós precisamos. E uma vez debaixo da mesma graça, somos órfãos, ok? Somos órfãos sem ela. Somente ela que nos deixa, que nos faz deixar de que sejamos órfãos. Então, sem essa graça, somos órfãos até que a conheçamos. E é debaixo desta graça que nós nos tornamos reféns dela. E ser refém desta graça é bom, porque é estar rendido a ela. E de uma vez que nos rendemos a esta graça, somos alcançados por ela. E ela manifestará, resultará em amor, em paz, em fé, compaixão, misericórdia. São resultados e atributos específicos e singulares da graça, tá bom? Que Deus te abençoe, não fique sem graça, não fique sem paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.